Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Salgado, trabalho no Lar Espírita Jarbas Leone Varanda. Estamos aqui no programa Uberaba Espírita, representando a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, AME Uberaba. Hoje nós vamos falar sobre Chico Xavier. Qual que é o nome mesmo do programa? Depois você... Não, do Chico. É Vivência do Chico? Qual é que é? Então hoje estamos fazendo a parte das histórias do Chico Xavier, e vamos no livro Encontros no Tempo, numa entrevista com Chico Xavier, e essa entrevista se chama Caridade e Autodefesa. A pergunta número 7 dessa entrevista, que diz: diante da necessidade de assistência direta ao irmão nosso em humanidade, portador de uma moléstia contagiosa como a tuberculose, a lepra, como devemos proceder? A resposta do Chico junto com Bezerra de Menezes: evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade, com seu mandato de amor, sacrifício e luz. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno junto dos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que, também, de nós mesmos, temos ainda pesados débitos para resgatar. Então, o que ele fala aqui, que é uma história interessante do Chico, que é importantíssimo nós estarmos atentos, que é o seguinte: antes da autodefesa, ou melhor, a nossa autodefesa é a caridade. Isso que a resposta quis dizer, porque falou assim: acima dos impulsos de autodefesa prevalece a caridade. Então, se tiver alguém com uma moléstia contagiosa, nós devemos ajudar. Nós devemos dar nosso testemunho, mostrar nosso sacrifício, a nossa renúncia. É o que fala aqui. Por quê? Porque se nós pensarmos na autodefesa e não praticarmos a caridade, o que nós vamos fazer? Nós não estamos preservando a nossa saúde, porque nós estamos simplesmente evitando de fazer caridade. E quando nós evitamos ou deixamos de fazer a caridade, nós nos distanciamos do caminho do bem. É por isso que não foi algo razoável os centros espíritas pararem de funcionar. Muitos continuaram, sim, mas a grande maioria parou. Por medo ou por preguiça, não sabemos os motivos, mas realmente foi um grande prejuízo, porque na hora de darmos nosso testemunho como espíritas, nós fugimos, nós deixamos de agir. Nós fizemos exatamente o contrário aqui, diante da necessidade de um irmão, porque nem era um irmão portador de moléstia, era só uma possibilidade. Não quer dizer que as pessoas que iam no centro, elas iriam com alguma moléstia. Então aí entra a fé, aí entra realmente colocar em prática o que nós aprendemos no Espiritismo, com Kardec e Chico, explicando Jesus. E aí nós lembramos do livro Ave Cristo, de uma passagem do Quinto Varro, em que ele estava em Roma e ele se passava ele se passava por outra pessoa, porque ele teve que fugir de onde ele estava. Então ele acaba em Roma e o irmão Corvino, se não me engano. Ele passa pelo irmão Corvino, porque ele acaba tendo que fugir, e ele está em Roma. E aí
ele está trabalhando, né, no cristianismo. De repente chega, isso está no capítulo 5 do livro Ave Cristo. Emmanuel, Chico Xavier. Então, vem uma epidemia do Oriente, muito semelhante aos tempos atuais. E essa epidemia, os anciãos, eles reúnem e dão a sugestão deles irem para outro lugar, de fugirem, irem para outro lugar onde não tem epidemia e divulgar o cristianismo em outro lugar. E aí vem o Quinto Varro e fala, não, é aí que nós devemos mostrar o nosso testemunho, mostrar o nosso sacrifício, a nossa renúncia. Devemos continuar aqui e continuar ajudando os cristãos aqui em Roma, na necessidade, porque agora que estamos sendo chamados a trabalhar e atuar, na necessidade. Então, ele se posta defendendo a necessidade de testemunhar e de ficar no local e ajudar dentro dessa epidemia. Então, a lição está nos livros. A lição está nos grandes missionários. Nós só temos que prestar atenção, estudar, compreender e colocar em prática. Então, ele fala, evitar o abuso é dever. Lógico, não devemos também bater a mão no peito e falar, eu sou invencível. Não é isso. Nós não devemos abusar. Mas nós não devemos deixar de trabalhar. Então, evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa prevalece a caridade, com seu mandato de amor, sacrifício e luz. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão. De que higiene que ele está falando isso? A higiene mental, pão espiritual. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno junto dos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que também de nós mesmos temos ainda pesados débitos para resgatar. Então, na verdade, a preservação da nossa saúde é justamente a caridade, acima da autodefesa. Somente assim é que preservaremos a nossa saúde. Por quê? O que nos dá a saúde de fato, o equilíbrio, é a caridade. Fora da caridade não há salvação, é o amor ao próximo, é pensar no outro antes da gente. Amai-vos, o que é o amai-vos e instruí-vos? Instruí-vos é para a gente adquirir o discernimento, para a gente saber analisar, discernir o bem do mal. E a caridade é para a gente desenvolver as virtudes, os sentimentos. Então, o amar um ao outro, o amai-vos, é nós buscarmos auxiliar o próximo de todas as formas possíveis, antes de buscar até mesmo nosso próprio bem-estar. Então, isso é muito importante. A epidemia veio como um grande professor e para provar a nossa persistência com uma dificuldade global, veio para provar a nossa resistência, a nossa persistência, para ver se nós realmente continuaríamos aplicando os ensinamentos de Jesus de fato. Ou se nós estamos só trabalhando de aparências. E isso é muito importante, porque nós não devemos viver de aparências. Devemos viver de corpo e alma naquilo que nós sabemos que é o caminho para Deus, que Jesus nos ensinou. Seguir fielmente os ensinamentos de Jesus. É claro que nós vamos falhar, temos as possibilidades de quedas, de erros, mas não desistir e continuar nos esforçando no caminho. As casas que continuaram a funcionar, temos várias casas em Uberaba que continuaram a funcionar e que os seus colaboradores não pegaram Covid. Olha aí, a melhor defesa é a caridade. Que nós possamos pensar nisso, porque é muito sério. Não é brincadeira. Seguir Jesus é muito sério. E o Espiritismo explica os ensinamentos de Jesus com Kardec e Chico. Nós devemos estar muito atentos, porque
O caminho do bem ainda é a porta estreita e não é fácil. E hoje nós somos muito enganados pelas aparências. Então, muitas vezes aqueles que se portam de bons estão no caminho ruim. Muitas vezes aqueles que são perseguidos, aparentemente têm uma má postura, estão buscando seguir os ensinamentos de Jesus. Então, por fim, concluindo aqui, saibamos realmente seguir os ensinamentos de Jesus. Se tivermos que escolher, saibamos escolher Jesus. Caridade e autodefesa. A caridade está acima de qualquer coisa. Que Jesus nos abençoe.